Olá, meus queridos amigos e amigas. Desejo que a graça e a proteção do nosso soberano Deus, nosso Pai amado, esteja sobre a vida de cada um de vocês. E assim eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. E hoje vamos dar continuidade na nossa leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 15, onde diz o seguinte: Então, escribas e fariseus, vindo de Jerusalém, chegaram a Jesus e lhe perguntaram: Por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciões? Pois eles não lavam as mãos quando comem pão. Mas ele respondendo disse-lhes: Por que também vós transgrides o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou dizendo: Honra a teu pai e a tua mãe. E quem amaldiçoar o pai ou a mãe, deixe ele morrer de morte. Mas vós dizeis: Qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, isto é uma oferta, tudo quanto puder ser aproveitado de mim, e não honrar a seu pai nem a sua mãe, esse estará livre. Assim, invalidaste o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão eles me adoram, ensinando como doutrinas os mandamentos dos homens. E ele, chamando a multidão, disse-lhes: Ouve e compreendei, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que procede da boca, isso é o que contamina o homem. Então, chegando-se a ele, os seus discípulos disseram-lhes: Tu sabes que os fariseus se ofenderam ouvindo esse provérbio? Mas ele respondendo disse: Toda a planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Deixai-os sozinhos. Eles são cegos condutores de cegos. E se um cego conduzir outro cego, ambos cairão na cova. Então Pedro respondeu e disse-lhe: Declara-nos esta parábola. E Jesus disse: Estai vós também ainda sem compreender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca vai para o ventre e é lançado fora? Mas estas coisas que procedem da boca provêm do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procede os maus pensamentos, assassinatos, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. E partindo Jesus dali, foi para as regiões de Tiró e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, vindo daquelas regiões, gritou para ele, dizendo: Tenha misericórdia de mim, ó Senhor,
filho de Davi, minha filha está severamente atormentada por um demônio. Mas ele não lhe respondeu uma palavra. E vindo a ele os seus discípulos, pediram-lhe, dizendo: manda-a embora, porque está gritando atrás de nós. Mas ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio ela e, adorando-o, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. E ela disse: verdade, Senhor. Ainda assim, os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, respondendo Jesus, disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isto assim como tu desejas. E a sua filha ficou sã naquela mesma hora. Partindo Jesus dali, aproximou-se do mar da Galileia e, subindo a um monte, sentou ali. E grandes multidões vieram a ele, trazendo aqueles que eram coxos, cegos, mudos, aleijados e muitos outros, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os curou, de modo que a multidão se maravilhou ao ver os mudos falando, os aleijados curados, os coxos andando e os cegos vendo, e glorificaram a Deus de Israel. Então Jesus, chamando os seus discípulos, disse: eu tenho compaixão da multidão, porque eles continuam comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e eu não quero despedi-lo em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: de onde encontraremos aqui no deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? E Jesus disse-lhes: quantos pães vocês têm? E eles disseram: 7, e alguns pequenos peixes. Então ele ordenou à multidão para que se assentasse no chão. E ele, tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos eles comeram e se satisfizeram, e juntaram as sobras de pedaços e encheram 7 cestos. Ora, os que tinha comido era 4.000 homens, além das mulheres e crianças. E despedindo a multidão, tomou o barco e foi para a região de Magdala. Glórias ao nome santo do Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias.